show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre um assunto bastante comentado na última semana, onde diversos galões de água foram encontrados contaminados no Vidigal, zona sul do Rio, com o vírus da hepatite A. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai tirar dúvidas da família Tupi sobre esse assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. É um assunto que realmente diz respeito a todos nós que vivemos no Brasil, e a família Tupi vai entender o porquê. E, Heleno, queria fazer um convite. Sim. Convidar os nossos ouvintes, né, a imensa família Tupi, para entrar no canal do YouTube Dr. Silvio Provenzano. Você sabe que eu tive uma surpresa. Eu nunca falei que eu tinha um canal do YouTube, com as nossas entrevistas lá, devidamente gravadas e com alguns textos que eu escrevo. Cara, tem 250 mil pessoas que já tiveram a curiosidade de lá ver, então eu tô convidando. Quem quiser ir lá ver, por favor. Bacana. São nossos convidados, né, Heleno? Isso aí, é só acessar Serviço de Saúde bombando. Maravilha. YouTube, Dr. Silvio Provenzano. Silvio com Y, em vez do I é aquele Y, a moda antiga. A gente é velho, tem essas coisas. Maravilha. Então, para começar, Dr. Silvio, o que é hepatite A? A hepatite A é uma doença infecciosa aguda, ou seja, ela é transmitida por contágio. E no caso da hepatite A, o contágio é de humano para humano, porque o ser humano é o principal reservatório do vírus A. É onde ele pode permanecer, se multiplicar, provocar doença ou não naquela pessoa, a gente vai ver isso. É eliminado principalmente pelas fezes dessas pessoas e, eventualmente, devido a uma questão de falta de saneamento ou de um saneamento básico inadequado, com água maltratada, as fezes podem eventualmente contaminar a água e alimentos. E a pessoa, ao ingeri-los, vai ser infectada pelo vírus da hepatite A. Agora, uma situação complicada, né? Porque recolheram esses garrafões de água mineral lá no Vidigal contaminados. Mas, a princípio, é água mineral. Então, se a pessoa comprou água mineral, veio de uma fonte que não é, obviamente, do Vidigal, né? Então, é uma água pirateada, vamos dizer assim. Quer dizer, o jeito pega o garrafão, enche em qualquer torneira lá, coloca um lacre e diz que é água mineral, né? Deveria ser água mineral, mas ficou evidentemente claro que não era água mineral. É aquilo que eu falo, né? A ganância do ser humano muitas vezes os leva a essas pessoas, a esses indivíduos, a cometer atos que podem ser criminosos. Então vamos tentar explicar o que é essa hepatite A, como é que ela se manifesta, quem tem risco e o que fazer para evitá-lo. Perfeito. Então, quais são as causas desse problema e como ocorre essa transmissão, doutor? Heleno e família Tupi, o vírus da hepatite A foi descoberto em 1975. É uma doença de natureza viral. O vírus, ao penetrar na corrente sanguínea, ele se dirige para o fígado. E no fígado ele provoca uma inflamação e morte das células do fígado. A morte das células do fígado vai provocar, evidentemente, que alguma disfunção hepática, dependendo da quantidade. É como se fosse uma partida de futebol. Eu jurei para mim que em 2018 não ia falar de futebol, mas vamos lá. De qualquer forma, é como se fosse uma partida de futebol onde eu tenho dois adversários. O agente invasor, que é o vírus, e o sistema imunológico, o sistema de defesa do indivíduo, a defesa. É entre esses dois agentes que a gente vai ter ou não a manifestação da doença e o tempo que a doença fica. O vírus da hepatite A, ele nunca cronifica. O que é isso, família Tupi? Porque existem formas de hepatite crônica, sobre a qual, inclusive, no Serviço de Saúde já falamos algumas vezes, que é o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B. Esses podem permanecer no organismo do indivíduo, provocando doença por toda a vida, levando à cirrose, levando inclusive ao câncer do fígado. O vírus da hepatite A não. É uma doença aguda, normalmente autolimitada, em boa parte das pessoas totalmente assintomática. O que é isso? A pessoa nem sabe que está doente. É um mal-estar, às vezes nem isso. Por quê? Porque o sistema imunológico daquele indivíduo é tão competente que o vírus entrou, mas ele é logo inativado. Porém, aquela pessoa, durante um determinado período de até um mês, ela pode eliminar nas fezes vírus que pode infectar outra pessoa. E eu repito, sempre que as condições de saneamento da região não forem as mais indicadas, ou se as condições de higiene da população não forem as melhores. E o Serviço de Saúde tem
como, digamos, grande pretensão educar, orientar as pessoas. Então, veja bem, como é que a gente previne? Lavando mão. Essa é a primeira medida, né? Sempre que você usar o sanitário, não custa nada, água e sabão, lave suas mãos. Antes de comer, lave suas mãos. São medidas extremamente simples e que deveriam, na realidade, ser adotadas por todas, mas que no dia a dia, infelizmente, boa parte das pessoas se esquece de fazê-lo. Isso já é uma medida que, por si só, limita muito a transmissibilidade do vírus. A questão da água, né? Se existem casos de hepatite A na tua comunidade, antes de consumir a água, ferva. Ferver a água é importante. Você sabe que alguns alimentos, em especial, eles são mais propensos a transmitir o vírus da hepatite A? Não. Você tem ideia de quais são? Não, a menor ideia. Moluscos. Por quê? Porque os moluscos, eles filtram um volume de água extraordinário. Né? As ostras, por exemplo. E o vírus, estando na água, ele pode permanecer no molusco. E esses moluscos, muitas vezes, são consumidos de que maneira? Crus. É verdade. Então, o consumo de alimento cru, ele facilita a propagação do vírus. Então, algumas medidas simples, como cozinhar os alimentos, ferver a água, lavar as mãos após ir ao sanitário, antes de fazer suas refeições, são normalmente suficientes para conter a disseminação do vírus e medidas que eu digo de proteção individual e, claro, da sua família. E, evidentemente, evitar consumir alimentos e águas de ambulantes, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente a forma de preparo, sempre que houver essas epidemias, sem querer tirar o pão de ninguém. Mas, de qualquer forma, é ter todo o cuidado possível nessas horas. E existe a vacinação. Você sabe que desde 1995 existem 2 vacinas contra o vírus da hepatite A. Essas vacinas, elas devem ser administradas com intervalos de 6 meses entre elas. E, evidentemente, que deve ser vacinada toda pessoa que não tiver ainda anticorpos. Por quê? Porque muitas vezes você já tem um anticorpo, você teve a hepatite A, e uma vez infectado, você tem defesa pelo resto da sua vida. Os anticorpos que você desenvolve contra o vírus da hepatite A, eles permanecem te defendendo pelo resto da vida. E você faz a vacina, acredita-se que ela dê uma imunidade durante 10 anos. A vacina é particularmente indicada para aquelas pessoas que vão, evidentemente, para regiões onde a hepatite A ela é endêmica, ou seja, existe frequentemente um determinado e grande número de casos naquela região. Agora, doutor, eu fiquei preocupado aqui. O senhor diz que a pessoa não sabe que está contaminada porque não tem sintoma. Como é que ela vai suspeitar que está com esse problema? Em primeiro lugar, veja bem, não é nem necessário que ela suspeite que ela está com problema. Se as medidas de proteção, que há pouco eu falei, forem adotadas, não tem risco nenhum. Por que eu disse que não dá sintoma? Boa parte das pessoas que têm infecção pelo vírus da hepatite A não chega a desenvolver sintomas. E eu sei que você não me deixa passar batido, eu vou falar quais são os sintomas. Isso. Naqueles indivíduos que têm, evidentemente, manifestações clínicas. As manifestações clínicas são mais comuns, principalmente nos adultos. Né? Normalmente num país como o nosso, em desenvolvimento, mas que tem ainda um saneamento básico que jamais é prioridade das autoridades de política, a gente tem um risco maior e normalmente nós temos anticorpos que podem ser detectados através de exames simples de sangue. Se você não tem um anticorpo, você é susceptível a adquirir infecção. E uma vez o vírus da hepatite A penetrando no teu organismo, você pode desenvolver a doença. Eu repito, ela costuma ser mais sintomática em adultos jovens ou de pessoas de mais idade, como nós. Quais são os sintomas? É um mal-estar, uma febre que normalmente não é muito baixa, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Poxa, doutor Silvio, isso é sintoma de uma virose comum, e a hepatite A é uma virose. Então, normalmente é assim que se manifesta. À medida que a doença evolui, o indivíduo passa a sentir uma dor abdominal, geralmente localizada no quadrante superior, acima do umbigo do lado direito, que é exatamente onde fica o nosso fígado. Essa dor, ela pode se acompanhar de sensação de enjoo, perda do apetite, eventualmente vômitos, e caracteristicamente vai surgir uma coloração amarelada na pele e nas mucosas, em especial na conjuntiva do olho. Aquele olho amarelado que a gente já falou aqui para a família Tupi, eles aprenderam que é a icterícia. Essa icterícia, se acentuada, ela pigmenta de bilirrubina a pele e isso provoca uma sensação característica de coceira. Nessas pessoas é uma coceira muito incomodativa, o indivíduo coça tanto que às vezes se fere.
As fezes desses indivíduos normalmente ficam com uma tonalidade um pouco mais clara. É um amarelo esbranquiçado, como se fosse aquela massa que o vidraceiro usa para untar as juntas, né? E a urina, caracteristicamente, tem uma cor castanho avermelhada, é a colúria, uma urina cor de Coca-Cola, que a gente chama. Essas manifestações, evidentemente, que devem chamar a atenção para a possibilidade de um quadro de hepatite aguda. Eu insisto nisso, a hepatite A, ela é uma forma aguda da doença, normalmente autolimitada, em torno de 15 dias, a no máximo um mês. Normalmente toda essa sintomatologia que eu acabei de falar, ela regride. A medicação, o tratamento é feito exclusivamente para o alívio desses sintomas. Não existe um tratamento, portanto, específico para eliminar o vírus da hepatite A. A gente não faz isso. E é em torno de 1% dos pacientes. E isso é que preocupa. É muito raro, mas pode acontecer, a chamada forma fulminante da hepatite. Dr. Silvio explica para a gente, vou explicar. É quando existe uma destruição acentuada, maciça das células do fígado, o que leva à perda aguda da função do fígado. E isso leva o indivíduo ao coma hepático. A forma de hepatite fulminante, ela pode ser fatal. Portanto, o vírus da hepatite A, que você pode pegar porque ele é muito infeccioso, com relativa facilidade. Ele eventualmente, casos raros, mas ele pode levar a uma forma de hepatite fulminante, cujo único tratamento disponível seria, nesses casos, o transplante do fígado. O que na nossa cultura e pelas condições de saúde que nós temos aqui no Brasil, é muito difícil da gente conseguir. Mas é a única opção nesses casos. Indivíduos que têm risco, eventualmente, a gente faz imunoglobulina para o tratamento. Isso é particularmente indicado em crianças abaixo de 2 anos que não podem tomar a vacina, ou indivíduos de mais idade que estejam numa região onde haja uma epidemia do vírus da hepatite A. E rapidamente, para encerrar, especificamente para o pessoal lá do Vidigal que está muito preocupado, quais são suas recomendações finais, doutor? A recomendação é: procurem lavar sempre muito bem as mãos, evitem o consumo de água de origem desconhecida, e mesmo a água que vocês estão consumindo em casa, procurem evidentemente fervê-la antes do consumo. Lavar as mãos, ferver a água, cozinhar os alimentos e lavar legumes e frutas com todas as verduras, com todo o cuidado. E até a questão da piscina. Você sabe que a água pode estar contaminada na piscina e numa piscina se contaminar. Clorar a água é importante. Você sabe que foi detectado pela Secretaria Municipal de Saúde focos, inclusive no chuveiro das pessoas que saíam da praia, ali naquela região. Então, clorar a água ajuda a tratá-la e, com isso, eliminar o vírus. Perfeito. Bom, o Dr. Silvio Provenzano estará de volta no próximo domingo, às 9h30, no Rádio Serviço Saúde, falando sobre... Atendendo a pedido de muitos ouvintes, a gente falou no passado, mas acho que vale a pena repetir para ficar mais claro: insuficiência cardíaca. Tem várias causas, é uma doença que afeta uma boa parte da população, tirando dessa população uma grande parte da sua qualidade de vida. O que fazer para evitá-la, como tratar, quando procurar o médico? Esse é o papel do Serviço de Saúde: é orientar, é educar, é passar informações, nunca tratar, nunca diagnosticar. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, bom dia, bom domingo, boa semana, fique com Deus e até semana que vem, amigão. Até a semana que vem, uma semana abençoada, família Tupi. O canal do YouTube está lá à disposição para quem quiser ouvir. Beijo, família, uma boa semana. Obrigado, Heleno. Abraço, queridão. Fica com Deus. 9h42. Show do Heleno.